E, Daniel, como primeiro tema do nosso episódio de hoje, eu queria falar sobre o dia seguinte dos ataques israelenses à Síria. Então, só para a gente lembrar, né, no dia de ontem, Israel fez ataques que não foram ataques quaisquer. Israel atacou locais muito próximos ao Palácio Presidencial sírio, assim como o Ministério da Defesa. A gente teve mortes no Ministério da Defesa, até esse momento, 5 mortes confirmadas, quase 30 feridos, um número que não foi exatamente confirmado oficialmente, mas são as estimativas até esse momento. No dia de hoje, Ahmed Shara, que é o presidente interino da Síria, acusou Israel de tentar desmantelar a unidade do povo sírio e explorar conflitos internos para enfraquecer o país. Naturalmente, aqui ele faz uma referência ao fato de que Israel atacou a Síria com a justificativa de que estava defendendo os drusos. Os drusos são um povo que fica ali perto da fronteira entre a Síria e Israel, e é um povo que está bastante concentrado, principalmente nas colinas de Golã, que são território sírio, mas que está ocupado por Israel desde 1967, uma área que, aliás, segundo Israel, já foi anexada, parte do território israelense. Então, Israel, naturalmente, quer manter uma boa relação com os drusos. Os drusos também estão presentes no sul da Síria e, com o passar do tempo, a gente teve uma série de atritos, de conflitos entre os drusos e o exército sírio, assim como também com os beduínos, que são outro povo que também vive ali naquela região no sul da Síria, beduínos muçulmanos sunitas. Então, o Xará, naturalmente, quando ele fala isso, Daniel, que Israel está tentando desmantelar a unidade do povo sírio, é pelo fato de que, segundo o governo sírio, Israel está tentando criar uma divisão entre os drusos e o restante do país. Isso, portanto, acaba com a unidade do povo sírio. Agora, uma coisa que o Ahmed Shara faz, Daniel, é que ele mantém a lógica dele de querer ter os Estados Unidos do seu lado. Então, ele agradeceu muito aos Estados Unidos e à Turquia também pela intermediação, ali pela ajuda nas conversas, né, pela mediação para que a gente tivesse finalmente um cessar-fogo. O exército sírio, inclusive, como parte desse arranjo para tentar estabilizar no curto prazo, de fato recuou, Daniel, e saiu da região lá do sul da Síria, a região de Sueida, que é exatamente a região onde a gente tem uma concentração maior de drusos. Os Estados Unidos se colocaram nessa posição também, falou, o Xará, o Síria, recua aí, a gente vai ver, a gente vai negociar. Importante notar que os Estados Unidos disseram que os ataques israelenses de ontem pegaram a própria Casa Branca de surpresa, então isso irritou um pouco os Estados Unidos também. Então os Estados Unidos conseguiram ali um meio termo e finalmente o exército sírio recuou e se afastou um pouquinho da área dominada pelos drusos, que é essa região de Sueida, perto da fronteira com Israel. Agora, quem se manifestou também, Daniel, foram os beduínos sunitas. O que os beduínos disseram é o seguinte: esse compromisso aí foi firmado pelo exército sírio. O governo sírio garantiu que ia recuar e tal. A gente não tem nada com isso. A gente vai manter a ofensiva, inclusive porque, segundo os beduínos sunitas, existe uma expectativa de recuperar os corpos de beduínos que morreram nos atritos dos últimos 4 ou 5 dias. Os números aqui são meio desencontrados, né? Fala-se entre 190 e 300 mortos ao longo dos últimos dias, boa parte ali ou em Sueida ou nos arredores de Sueida, e, portanto, os beduínos sunitas dizem, olha, a gente não tem nada a ver com isso, a gente vai entrar lá, nem que seja só para recuperar os corpos daqueles que pereceram lá, e a gente quer garantir um funeral digno para essas pessoas. E o Benjamin Netanyahu, né, o primeiro-ministro israelense, declarou que os ataques visam a proteger a comunidade drusa síria e estabelecer, é isso aqui que incomoda mais, e estabelecer uma zona desmilitarizada entre as colinas de Golã e a montanha dos drusos. O que a Síria diz é, Israel está querendo, no fim das contas, mandar onde é que o exército sírio pode estar ou não pode estar. É um Estado soberano e, portanto, Israel não tem nada que dizer onde é que a gente vai posicionar o nosso exército. Então, inclusive, o apoio israelense aos drusos serve para isso também. Os drusos estão ali perto da fronteira, então se você garante que aquela zona ali é desmilitarizada, você afasta um pouco o exército sírio da fronteira com as colinas de Golã. Então, Daniel,
tá longe de ser uma solução definitiva, me parece que a gente vai ouvir falar sobre isso ao longo dos próximos dias, e os Estados Unidos, portanto, entram como mediadores nessa questão para tentar, pelo menos no curto prazo, adiar um pouco esses enfrentamentos, Daniel. Tanguy, eu queria agora explorar o exemplo de um país africano que está sendo pesadamente impactado pelas ameaças de tarifas de Donald Trump, justamente para ilustrar como essas ameaças desorganizam a economia mundial de uma forma geral e, em particular, a economia de países que têm ali nos Estados Unidos um destino importante das suas exportações. Eu quero falar sobre o Lesoto, o Reino do Lesoto, que é um pequeno país dentro da África do Sul, cercado ali por África do Sul por todos os lados. Esse é um país que tem 2,3 milhões de habitantes e é atualmente o maior exportador de vestuário da África para os Estados Unidos. Você tem ali grandes marcas, como é o caso da Levi's, que utilizam o território do Lesoto como sendo ali um polo industrial, e esse polo industrial acaba tendo no mercado americano o principal destino da sua produção. Esse setor têxtil, ele é o maior empregador privado do país, com cerca de 40 mil empregos diretos, e ele responde por cerca de 10% do PIB do Lesoto. A ameaça de tarifas do Trump ao Lesoto é de 50%. Essa ameaça foi colocada lá atrás, no início de abril, né, como parte ali da estratégia de reciprocidade. E isso está levando a uma desorganização da economia do Lesoto. O governo chegou a declarar estado de desastre e tenta acelerar a criação de empregos em construção e agricultura. Tenta, ao longo dos próximos 2 anos, gerar aí dezenas de milhares de postos de trabalho. Desde o anúncio das tarifas em abril, já aconteceram demissões em massa no Lesoto, nas fábricas, e a crise econômica ela foi ainda mais agravada pelos cortes nos fundos da USAID, afetando ainda mais a economia local, porque você tinha ali uma injeção de recursos que não era pequena. O ministro do Comércio do país, do Reino do Lesoto, afirmou que o setor têxtil só tem como sobreviver se as tarifas americanas forem reduzidas para 10% ou menos, sinalizando que qualquer tarifa, qualquer taxa acima disso vai fazer com que as fábricas deixem o país ou simplesmente fechem. Os consultores, Tanguy, de comércio internacional locais afirmam que o Lesoto é responsável por 0,02% do déficit comercial americano e que, consequentemente, não tem qualquer tipo de justificativa econômica, qualquer tipo de justificativa técnica para você ameaçar esse pequeno país com tarifas comerciais desse tamanho. É claro que as autoridades do Lesoto, junto com empresários locais, junto com empresas locais, têm tentado aí buscar alternativas, têm tentado buscar outros mercados, como aliás tem sido feito em muitas partes do mundo, mas mesmo assim não está sendo simples. Um mercado relativamente óbvio seria o mercado sul-africano, afinal o Lesoto está dentro da África do Sul. Mas a África do Sul não tem apresentado aí um desempenho econômico muito satisfatório ao longo dos últimos anos, tem tido um crescimento econômico fraco, tem tido aí problemas macroeconômicos das mais diferentes naturezas. De qualquer maneira, eu achei que era importante a gente pegar o exemplo de um país como o Lesoto para ilustrar como é irresponsável essa política do Donald Trump de ameaças atrás de ameaças. Você quer aumentar as tarifas de importação? Tudo bem, você tem direito de fazer isso. Aumenta a tarifa, as pessoas fazem as contas e a coisa se reorganiza, novos caminhos acabam sendo construídos e a vida segue. Mas não é o que o Donald Trump faz. O que Donald Trump faz é uma ameaça permanente, sem uma definição de qual vai ser a política tarifária dos Estados Unidos, e essa indefinição permanente tem por finalidade alcançar vantagens econômicas para os Estados Unidos. Enfim, Tanguy, seguimos e observamos aí
uma crescente desorganização da economia mundial, que vai trazer impactos sobre o crescimento mundial, vai trazer impactos sobre a inflação mundial, aliás, já está trazendo, e vai desorganizar particularmente a economia de pequenos países como o Reino do Lesoto.